hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre como a dependência do álcool é tratada no ambiente corporativo, uma vez que a pessoa que tem essa dependência acaba perdendo ali muitas vezes o controle da própria vida, em todos os âmbitos, não só no pessoal. Para você ter uma ideia, a dependência do álcool é reconhecida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. É uma patologia que gera compulsão e leva o dependente a consumir descontroladamente a substância psicoativa, retirando dele a capacidade de discernimento sobre os seus atos. E de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, Agência das Nações Unidas de Informação, análise e orientação sobre o trabalho, de 20 a 25% dos acidentes no ambiente corporativo no mundo envolvem pessoas que estavam sob o efeito do álcool ou outras drogas. Além disso, os prejuízos do uso do álcool no ambiente de trabalho acarretam custos enormes para a economia de qualquer país, e isso inclui também o nosso país, também o Brasil. Nós vamos conversar sobre este assunto. Estamos recebendo o senhor Cláudio Bruns, consultor empresarial. Senhor Cláudio, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estou aqui querendo colaborar com todos, com a sociedade, com o programa Vida Plena. Bom, a gente conversa sobre esse assunto, inclusive porque os dados não param por estes que nós já trouxemos. Alguns dados também do Ministério do Trabalho, aqui no nosso país, apontam que esses profissionais são os que mais faltam, os profissionais que acabam fazendo uso do álcool, ao trabalho sem justificativa, aproximadamente 26 dias por ano, o triplo do número de faltas de um funcionário comum. Outro reflexo também do consumo de álcool no ambiente corporativo é a redução da produtividade, que fica aí em torno de 30%, e o aumento do risco de acidentes de trabalho em 5 vezes. Diante de uma situação dessa, de números tão alarmantes que afetam a vida pessoal e profissional daquela pessoa, como também os resultados da empresa, senhor Cláudio, como a empresa, a instituição profissional reage diante de uma situação dessa? Bom, Letícia, a bebida, o álcool, ele acompanha a humanidade desde a época pré-histórica, né? Tem notícias de que as primeiras coletas de cevada, uma vez umedecidas, transformaram a cevada no malte. E isso talvez possa ser reconhecido como o primeiro processo de alcoolização do ser humano. De lá para cá, sempre teve bebidas em todos os segmentos, em todas as raças. Também acabam tendo brindes com bebidas alcoólicas. Mas esse álcool ele tem hoje trazido um agravamento do seu consumo e da postura do humano, da postura do homem diante dessa sociedade. Porque se descobre que o álcool ele não é uma sem-vergonhice como foi tratado no passado por muita gente, e até hoje ainda tem gente que acredita nisso. O álcool é uma droga que muda os neurotransmissores do ser humano. Então ele acaba não conseguindo reagir. Ele não reage porque ele não consegue. E a postura das empresas, graças a Deus, tem se transformado numa postura de preservação desse homem, de preservação desse ser humano, porque ele precisa de ajuda. Não pode dar justa causa para uma pessoa doente. Graças a Deus está sendo reconhecido como doença e que precisa ser tratado não como justa causa. Uhum. Hoje, algumas empresas, infelizmente também não é a maioria, só 5% das empresas têm projetos, têm trabalho de preservação desse cidadão alcoolizado ou de resgate dele para voltar à sua vida plena. Só 5% das empresas têm isso. A grande maioria ainda não tem. Tá? Mas é um processo lento que já está modificando e as empresas hoje já estão tentando resgatar esse cidadão, esse homem, essa pessoa que se perdeu por qualquer motivo, se perdeu aí no transcurso da sua vida. Essa mudança vem também com uma evolução social em que a gente percebe, senhor Cláudio, em que a pessoa que está na empresa, no trabalho, ela não está desassociada da pessoa que está dentro do ambiente familiar e tudo mais. Durante muito tempo, percebia-se dessa forma, né? Não, a hora que eu estou dentro da minha empresa, eu sou o profissional, pronto e acabou. A hora que eu saio de lá e eu sou outra pessoa. Essa relação do todo, do indivíduo como um ser maior do que pedaços de pessoa, faz com que a gente perceba a necessidade, inclusive, de olhar também as situações como uma problemática maior.
Sem dúvida. Esse indivíduo que não é um pedaço, em que ele entrava na empresa e ele se despia dos demais módulos de sociedade que ele vivia, família, escola, ou escola de filho, ou clube, ou qualquer outra coisa, ele se despia disso. Ele tem problemas familiares, ele tem problema no clube, ele tem problema com seus filhos, ele tem problema na sua escola. E isso é uma coisa que ele traz para dentro da empresa e a empresa hoje tem que ver isso. Resgate esse cidadão. Sem dúvida, isso é importante. O criador da comunicação 100% Jesus, ao abrir esse espaço para a gente conversar sobre esse tema, desde sempre, né, desde os primórdios da instituição, lembra inclusive que o ser humano não é apenas sexo, estômago e intelecto. Né? Então nós temos também que considerar vários outros fatores, inclusive aqueles que são emocionais, os espirituais, tudo isso deve ser levado em conta no olhar para o ser humano. Por isso que a gente conversa sobre esses assuntos aqui. A ideia não é apontar o dedo e falar, tá vendo, fulano é errado, isso e aquilo. Mas compreendermos como o organismo sociedade precisa abrigar todas essas pessoas no cuidado e no respeito ao indivíduo, à criatura humana e espiritual. E a gente percebe que os avanços vão acontecendo graças, inclusive, a essa consciência que vai surgindo de todos nós. Porque nesse processo, muitas vezes, o desafio está em pedir ajuda, inclusive. Exatamente. A empresa tem que resgatar, é o que a gente tem que falar, a empresa tem que estender a mão para esse indivíduo. Ela tem que puxar ele de volta para a consciência, porque o álcool entorpece. Aconteça o que acontecer, o álcool é um entorpecente. Ele muda o raciocínio da pessoa. A família, às vezes, é vítima dessa pessoa. Ela não consegue, sozinha, tirar ele desse entorpecimento. Tá? A empresa, uma vez estendendo a mão e resgatando esse indivíduo, ela tende também a ter melhoras na sua produção, porque está levando benefício para outros. Tá? Quando você diz que as pessoas elas saem por afastamento, todo esse tipo de coisa, eu até fiz algumas anotações aqui na minha agenda, o absenteísmo ele dá um prejuízo no Brasil anual de 19 bilhões de dólares. Então, a gente não pode ignorar, inclusive, uma não situação é uma dessa. fração, São números muito altos. Não é uma fração que a gente fala assim, 19 bilhões de dólares. Ah, não, não, gente. É acidente de trabalho que envolve esse custeio. É um monte de coisa que envolve isso aí. Pessoas morrendo e que não são contabilizadas. Aliás, a gente não pode nem falar que isso é uma contabilidade pura e simples. Poxa, tem gente morrendo, vamos resgatar isso. Se perde é um dano irreparável. Irreparável, irreparável. O esclarecimento dentro do ambiente profissional, falar, abrir o debate para esses temas é uma forma de orientar os colaboradores e garantir uma consciência maior. Claro, algumas empresas já fazem isso periodicamente, faz parte do sistema da empresa, que ela coloca como, não só no seu manual de procedimentos, que muitas empresas adotam, mas ela tem dentro do roteiro do ano palestras para levar saúde, bem-estar, resgatar esse cidadão, qualidade de vida. É isso que é importante. E as empresas hoje estão fazendo isso. Algumas empresas já fazem isso até com maestria. Sim, e muitas, inclusive, trazem a própria família para o ambiente corporativo para ajudar nesse esclarecimento também, porque às vezes... O senhor mencionava, né, as famílias às vezes sofrem essa situação diante de uma enfermidade como essa. Então, trazer também esses familiares para o ambiente profissional, garantindo também a orientação deles, também é um passo importante, porque se torna uma parceria. É esse ser humano que não é visto como um número apenas, Exato. Mas um ser completo. A família é tudo. Eu tenho para mim que a família é tudo. Quando a empresa ela tem esses serviços de trazer os seus familiares, os familiares dos seus colaboradores para dentro da empresa, o homem, ele se sente todo orgulhoso daquilo. Não importa o que ele faça dentro da empresa. Ele está vendo o filho dele, a esposa dele, olhando para o local de trabalho. Isso é uma forma de preservação. Uma construção de um muro para que ele não atinja a dependência para a bebida, porque ele pode se prostrar, ele pode se sentir, de repente, deprimido por alguma coisa. Quando você traz a família para dentro do ambiente da empresa, é uma forma de você estar bloqueando que ele vá para caminhos adversos. Sem dúvida. Bom, senhor Cláudio, eu queria agradecer a presença do senhor, conversar com a gente sobre um assunto tão sério e urgente. Urgentíssimo. Nessa comunicação que visa falar sobre vida. Vida, lógico, vida plena sem álcool, porque ele é um entorpecente. Sem dúvida, né? Essa campanha, né, da LBV
não use drogas, viver é melhor. Encarar os desafios, vencer as adversidades, nos faz só mais fortes, mais capazes de superarmos qualquer desafio. Por isso que a gente conversa sobre este assunto, dentro dessa iniciativa tão importante que a comunicação da boa vontade de Deus traz, ao abordarmos essas temáticas. Estivemos conversando hoje com o consultor empresarial, o senhor Cláudio Bruns, falando conosco sobre como a dependência do álcool é tratada no ambiente corporativo.